O que eu quero da vida? Normalmente, essa é uma pergunta sempre plugada a uma profissão. E normalmente a gente é colocado à prova logo quando começamos a nossa vida e temos que tomar escolhas de uma pessoa já adulta, né? Então, cara, o que tu escolher tem que ser algo que pague muito bem, que vai te dar isso, que vai te dar aquilo, que vai te dar esse sucesso, esse pódio, acesso a pessoas, a lugares, a você ter o que eu não pude ter, e a gente é bombardeado e acaba olhando para a vida somente assim, dessa maneira, como se ela fosse um cheque que a gente sempre está correndo atrás dele para botar a mão em algo, pensando na nossa futura aposentadoria, no nosso sucesso dentro de uma profissão, no quanto seremos reconhecidos dentro disso. E a vida não é só sobre isso, não é só sobre financeiro. Por mais que a gente precise do financeiro para se sustentar, para crescer, para aproveitar do que a vida tem para nós, só que existe algo, sabe, muito além disso, de literalmente a gente olhar e falar, cara, o que eu quero dessa vida, sabe? Um carro que vai se degradar e depois de um tempo, como eu já trouxe um vídeo, ele já não vai fazer mais tão sentido aquela conquista como um dia, quando você ainda não tinha, você imaginava aquilo e era mil maravilhas, e depois de um tempo que você conseguiu, aquilo apenas é mais um carro na rua, é mais um carro que você vai ter entre tantos, talvez, sabe? Então, isso de olhar para a vida com mais sentido vai muito além das conquistas materiais e desses objetivos. É realmente fazer coisas que te tragam um propósito, que você consiga torná-lo assim, mais longevo, vamos dizer assim. Que você sempre vai ter prazer em fazer aquilo, em visualizar aquilo, em ver talvez aquilo transformando outras vidas, assim como transformou a sua. Cara, eu sei que é complicado a gente desenvolver esse tipo de olhar, né? Mas eu creio que é totalmente possível, porque muitas pessoas sonham em ter uma vida multimilionária, como pregam na internet, né? Em ter um dia a possibilidade de estar num iate de não sei tantos mil pés em Mônaco assistindo a corrida desse iate, e esse iate tem um helicóptero que consegue pousar nele e te levar para todo lugar que você quiser ir para as Bahamas. Já tem gente que não quer isso. Tem gente que, cara, quer o meio termo. Não quer andar de Celta, mas também não precisa, sabe, dessa vida multimilionária, de ter várias mansões. É o meio termo. E o meio termo não é aceitar o que dá, não. É sobre você remar o suficiente para você ter o suficiente não para sobreviver, mas para viver. Para você ter poder de escolha a hora que você for fazer a compra do mês e ter lá um café de R$ 30 que você sabe que é só sabor café e não é bom para a tua saúde, e ter um café que custa R$ 50, mas você sabe que é benéfico e que realmente é bom, e o seu dinheiro ali vai ser muito bem colocado nele. É sobre isso, sabe? É sobre você ter um carro legal, não precisa ser um carro de R$ 500.000, não precisa ser um Porsche, mas que nada te impede, se um dia você for para um lugar e você ter a possibilidade de alugar um Porsche, você ter dinheiro para isso. Então é o meio termo de você não ter mais esse modo sobrevivência exaustivo todo dia, principalmente do brasileiro, né, que é onde eu moro no Brasil e de quem eu estou comunicando aqui, mas também não ter essa vida assim multimilionária da internet que prega essas maravilhas de coisas caras e tal. Não, você não precisa dessa vida para ter coisas boas. E é sobre isso a vida, é sobre você dizer pra ela, cara, eu quero isso. E cara, quando eu tô falando aqui pra vida, não é esse negócio de lei da atração, de você ficar puxando coisas pra você. Tem gente que acredita, pra mim, em lei da atração nada mais é do que fé. É aquilo que a gente ainda não vê, mas a gente crê, a gente desenha, a gente escreve, a gente busca e trabalha. Mas é sobre um trabalho que não carrega esse peso, sabe, de uma mente milionária, né? Visando sempre coisas grandiosas, só que às vezes, dentro da rota da nossa vida, vários caminhos existirão. Uma hora a gente está pensando em uma coisa, outra hora a gente vai estar pensando em outra, e eu me coloco como exemplo disso. Gente, eu já tentei 7 negócios diferentes, coloquei sócios em alguns, não sou ainda um empreendedor de sucesso, de um CNPJ forte, nem CNPJ eu tenho ainda, mas eu cresci em todos esses projetos que eu não quebrei, mas por outras coisas
eles deixaram de existir, é um sócio que não estava na mesma batida de cabeça, não era louco o suficiente, assim como eu, para se entregar para o negócio, mesmo tendo que às vezes fazer outra coisa para se sustentar, enquanto esse negócio não sustentava. Então isso me amadureceu como homem, talvez te amadureceu como homem também, ou como mulher. Talvez não foi no bolso, talvez não é uma coisa que você vê e fala, poxa, isso aqui eu fiz através do meu negócio, eu consegui através do meu trabalho. Mas é sobre quem você se tornou, sabe? E pra vida a gente tem que olhar assim também. É sobre o que a gente vai pedir pra ela. Cara, eu não quero isso, mas eu quero aquilo, desse jeito, dessa maneira. E claro, você vai trabalhar pra tornar isso real. Mas não trabalhar justamente carregando esse peso nas costas todos os dias que uma hora te faz cansar. E que você acaba não vendo mais sentido em continuar, e depois você vai fazer uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que você almeja. A gente é tão bombardeado, principalmente na internet, sobre a perfeição das top models ou dos ultra bilionários, milionários por aí, que a gente começa a olhar a nossa vida como se fosse a deles também. A gente começa a almejar coisas que na verdade eles almejam ou eles já vivem, mas será que isso mesmo é a nossa coisa? Será que é isso mesmo que a gente deseja? Ou é esse meio termo de vida que eu expliquei aqui há alguns minutos atrás? De você ter uma vida, não dessa sobrevivência maluca, mas uma vida que seja confortável, que não seja um problema pagar as suas contas, que não seja um problema ir ao mercado, que não seja um problema escolher aquilo que você quer vestir, aquilo que é saudável para tu comer, em ajudar na tua família, alguém que precise da sua ajuda, sabe? Em você ter realmente esse poder de escolha, que para você tê-lo, acredito eu, você não precisa ser milionário ou ultrabilionário. Se esse for o teu desejo, maravilha, for ser um grande CEO da sua própria empresa um dia, ou de vários negócios, ou em uma área determinada que você almeja chegar na tua carreira profissional, vai para cima. Mas muita gente se auto-engana, sabe? E uma vez, vendo uns conteúdos de estoicismo que eu acompanho, eu vi uma frase falando disso. Muita gente quer muita coisa, mas quando você pergunta profundamente, elas nem sabem o motivo disso. E você pode pegar como exemplo quando a gente vê algumas entrevistas e o cara manda uma pergunta na lata assim: qual é o teu sonho? Quando essa pessoa não trava, ela responde algo ali muito vagamente, porque ela não sabe, ela nunca parou para pensar. E aí ela diz, eu quero ter muito dinheiro, mas ela não tem um porquê de ter dinheiro. Ou quando responde, para mim não ter mais dívidas. Só que essa pessoa vai continuar tendo dívidas, porque o problema não é o dinheiro que falta para ela não ter mais dívidas. É justamente o que está aqui, o que ela carrega, né? É que são crenças que precisam serem tratadas, cuidadas. E você pode dar o dinheiro que for, essa pessoa sempre vai ser alguém endividada. E no geral na vida acontece assim, sabe? Da gente não realmente ter esse porquê, da gente travar quando uma pergunta assim que fala sobre vida traga a nós, porque a gente não tem um plano bem desenhado, a gente nunca sentou, a gente só tá sempre correndo atrás de coisas, atrás de um dinheiro que a gente diz que é para alguma coisa determinada mudar na nossa vida, mas a gente nunca pergunta, será que é para isso mesmo? Por que será que eu corro tanto desesperadamente todos os dias, me desgastando para ser um milionário, o primeiro milionário da família? Mas para quê? Para que eu quero ser um milionário? Eu preciso ser um milionário? Falta essas perguntas, sabe? Porque nem sempre essa corrida que a gente tá inserido todos os dias, ela talvez nem vá acontecer, mas caso aconteça, quando a gente chega lá, a gente percebe, cara, não era isso que eu queria, eu não preciso de tanto quanto eu achava que eu precisava quando eu ainda não tinha. Para pensar, esse vídeo parece um pouco confuso, mas ele também ao mesmo tempo é profundo. É sobre o que você vai pedir para a vida, só que pedir com clareza, né? E não é sobre pedir cruzar os braços, não é sobre pedir, Deus, eu quero um carro, uma moto, uma casa. Não é nesse tipo de pedido, mas como que você olha para a vida? O que você realmente quer dela? O que você realmente quer construir? E para que você quer construir? Que aí você vai ter entendimento que você não precisa desse tanto que você diz todo dia para você, que você precisa, que você necessita e que você vai como um leão feroz correr todos os dias até conquistar. Para com isso. Talvez você está contando uma história totalmente falsa para você e se auto-enganando enquanto você corre atrás de um caminho que talvez não vá acontecer ou talvez ainda nem é para você. Tamo junto, um beijo.
Um abraço e até o próximo vídeo. Espero que isso faça sentido para você. Falou!